Amém? A paz dos seus irmãos. Tudo bem? Como é que estão vocês? Como é que foi o dia hoje? Produtivo? Foi descanso? Correria? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Todo o tempo, Deus é bom. E a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estamos aqui essa noite em adoração, em gratidão, em exaltação ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que é digno, o único que é digno, o único que é digno de ser glorificado, magnificado, somente Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 22. Mateus 22, achou? Vocês acharam? Mateus 22 é a sequência de mensagens no Evangelho de Mateus. E hoje nós estamos no capítulo 22. Vamos ler o versículo 15 ao versículo 22, ok? Diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar o meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando, retiraram-se. Aleluia. Glória a Deus, que o Senhor nos dê graça na ministração da palavra, em nome de Jesus. Amém? Deixe a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo 22, e nós vamos abordar aqui todo esse capítulo, ok? Esse texto que nós lemos, dentro desse capítulo 22, ele está apresentando uma verdade muito importante que Jesus está apresentando aos fariseus daquela época, junto com os herodianos. Apresenta uma verdade extraordinária que nos traz um grande despertamento
e nos faz compreender a vontade de Deus. Porém, também dentro desse capítulo existem outras verdades que Jesus apresenta para os fariseus, saduceus e mestres da lei. E essas verdades são verdades absolutas e que nós precisamos atentar. Isso porque no capítulo 1, do verso 1 ao 14, ele está apresentando a introdução deste capítulo e mostrando a realidade de como a pessoa pode participar das bodas do Cordeiro ou da festa de casamento. E olhando para esta parte, a primeira parte do capítulo, nós podemos ver como Jesus vai apresentar essas verdades que nós vamos falar e mostrar claramente que aqueles que estão em oposição ao Senhor e ao Evangelho são aqueles descritos do versículo 1 ao versículo 14, que rejeitaram o convite para estarem nas bodas ou na festa de casamento do príncipe. É uma tragédia perder a festa de casamento do príncipe. Pior ainda é agir hostilmente contra aqueles que foram enviados para convidar. Então, diante disso, nós vemos que a Bíblia nos mostra que haverá uma festa, um banquete na eternidade. Amém? E nós estaremos lá. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estaremos lá junto nesse banquete, desfrutando da paz eterna e gloriosa, da bênção extraordinária, da presença de Deus. E a Bíblia nos mostra claramente esse momento especial, esse momento extraordinário. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 9, ali está descrito essa festa gloriosa que vai acontecer na eternidade. O Senhor Jesus, quando ele tomou a última ceia com os discípulos, antes de ser levado ao Calvário, de ser traído, ele, participando com os discípulos, ele declarou que ele não mais, ou que ele não tomaria do vinho, até que o faça no reino eterno, ou seja, nesse momento da festa gloriosa na eternidade. Essa bênção extraordinária que Deus preparou para os seus filhos, para a igreja, para o seu povo. Por isso, eu quero falar sobre este banquete no reino dos céus. Banquete no reino dos céus. Assim, do versículo 1 ao versículo 14 do capítulo 22 de Mateus, nós vemos aqui a descrição que é apresentada por Jesus em uma parábola sobre o banquete de casamento. E nessa parábola nós temos alguns pontos aqui importantes que vai descrever a sequência do capítulo, onde mostrará que aqueles que não participam ou não participarão são aqueles que rejeitam o convite do Filho de Deus. E dentro dessa rejeição, o Senhor apresenta verdades muito importantes e verdades absolutas, ok? Na parábola, do versículo 1 até o 14, no verso 2 ele diz: o reino dos céus é como o rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. O rei que preparou um banquete para o seu filho, que estava
pronto a casar. Nós sabemos que o príncipe que vai casar, ele é o herdeiro. Então a festa, o banquete que é preparado, é uma honraria extraordinária, é um investimento muito grande. E os convidados, aqueles que recebem o convite, isso é uma grande honra, é um grande privilégio receber o convite para o casamento do príncipe. Então, o que é que nós vemos? Os mensageiros foram enviados para convidar aqueles que eram dignos. E quando eles foram convidar aqueles que eram dignos, eles não quiseram ir ao casamento, eles rejeitaram. E desta forma, o rei insistiu para que eles pudessem atentar para esse grande momento, esse momento especial. Então ele envia outros servos para que os chame para o casamento. Mas quando isso acontece, aqueles homens, eles não só rejeitam o convite, mas também eles espancam os que foram enviados e matam, executam os que foram enviados para convidá-los para o casamento. Desta forma, o rei ficou indignado, o rei ficou muito irado. O versículo 7 diz assim: o rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Destruiu completamente os assassinos e destruiu a cidade. Não só eles foram destruídos, mas a cidade foi eliminada. Mostrando aqui a tragédia que é não só rejeitar, mas também causar prejuízo ou executar os que foram enviados pelo rei, porque eles estavam pela ordem do próprio rei. Isso aqui é uma parábola que Jesus está contando aos discípulos e que demonstra uma realidade, uma lição, um grande ensinamento e um despertamento para aqueles que estavam ouvindo, pois esta parábola ela estava falando e mostrando aqueles que rejeitariam o Filho de Deus, que rejeitariam a palavra de Deus, que rejeitariam a promessa de Deus. E diante ali daqueles que estavam com Jesus, estavam os fariseus, os saduceus, herodianos, e eram estes que rejeitavam Jesus. Então a parábola, ela é direcionada para eles, ela é direcionada para esses que não acreditavam em Jesus, não receberam Jesus como Filho de Deus, como Messias. Então é tão evidente isso, que quando a gente olha o capítulo 23, que nós vamos ver na próxima semana, todo o capítulo 23 é Jesus jogando na cara dos fariseus, os mestres da lei, a hipocrisia deles. Então todo o capítulo 23, Jesus fala da hipocrisia, da realidade dos fariseus e saduceus, que eles até pregavam e anunciavam a lei, mas tinham um comportamento totalmente contrário àquilo que estava estabelecido pela lei. Desta forma, nós vemos que a rejeição desses fariseus e saduceus é essa realidade do que Jesus está apresentando nessa festa de casamento, através desta parábola. Então, o rei mandou exterminar, mas essa é a realidade, meus irmãos. A gente pensa, mas muitas pessoas pensam que Deus não trará juízo para aqueles perversos ou pecadores ou os que rejeitaram o seu filho. As pessoas acham
que Deus não trará justiça, não trará juízo, não trará execução, não eliminará essas pessoas, mas a realidade é totalmente diferente do que muitas pessoas pensam. Nós sabemos, irmãos, que Deus, no capítulo 6 de Gênesis, pela ira de Deus com relação ao pecado, Deus mandou o dilúvio e matou todas as pessoas, exceto Noé e sua família. Nós sabemos também que as cidades de Sodoma e Gomorra, elas foram totalmente destruídas, e todos os seus habitantes, por causa do pecado, da rejeição que eles faziam de Deus, dos atos abomináveis que eles praticavam. Deus trouxe o juízo e a destruição. De igual forma, Deus, ele tem o juízo e a destruição dos perversos e dos ímpios, que acontecerá no dia do juízo, no findar de todas as coisas. Mas, para aqueles que receberam a Cristo, aqueles que são salvos, esses gozarão de paz, de alegria e de grande bênção na festa gloriosa do casamento na eternidade, esse banquete extraordinário. Então, o rei indignado, esse representa a indignação de Deus, a ira de Deus contra os ímpios e os que rejeitam o seu Filho amado, o seu Filho Jesus Cristo. Porém, o rei, ele não se sentiria satisfeito se a festa ficasse vazia. Então ele deu ordem para que seus servos fossem em todos os lugares, em todas as esquinas, em becos, em encruzilhadas, vielas, todas as partes, e trouxesse a todos. Amém? Aleluia. O Evangelho é poder de Deus. Em João capítulo 1, versículo 11, está escrito: o Senhor veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Verso 12: mas todos quantos o recebeu, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Essa bênção gloriosa, o rei ordenou que fosse chamasse todos, vadios, mendigos, desocupados, todos que estivessem na rua, trouxessem para desfrutar do banquete. Jesus, de certa vez, disse aos fariseus que as prostitutas e os publicanos estavam entrando primeiro do que eles no reino de Deus, porque estes creram em Jesus, confiaram em Jesus e aceitaram a Jesus como Filho de Deus, como Messias prometido. Então, o rei mandou que trouxessem a todos, e assim foi feito. Seus servos foram, trouxe todos os que estavam ali e tal, e todos entraram e participaram do banquete, e foi uma maravilha. No entanto, há um detalhe quando o rei vai fazer a averiguação dos convidados, e ele nota que ali havia um homem que não tinha as vestes adequadas para participar do banquete, não tinha vestes nupciais. Então, sobre ele, o rei indagou: como foi que você conseguiu entrar aqui sem roupas tradicionais, sem as vestes nupciais? Como você conseguiu entrar aqui? O homem não teve resposta, simplesmente ele emudeceu, ele não tinha resposta. No versículo 13 do capítulo 22, o rei diz: então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus, choro e ranger de dentes. Não só aqueles que eram dignos foram convidados, rejeitaram, foram exterminados,
mas também aqueles de todos os que estavam nas praças e jogados e foram chamados. Mas mesmo assim há um critério para que participe das bodas, da festa de casamento, as vestes nupciais. Então, aqui a realidade da seleção e daquele que entende o que está acontecendo, entende quem é o príncipe, essa importância e autoridade, o governo e a soberania. Desta forma, nós vemos a introdução deste capítulo, que apresenta essas bodas, essa festa de casamento, esse banquete extraordinário, onde os convidados, como diz aqui o texto, eles não foram dignos. Eles receberam o convite, mas não foram dignos. E assim foram exterminados. E aqueles que foram encontrados em todas as partes precisaram entender que eles tinham que ter a veste necessária para estar. É uma parábola, uma história que Jesus está contando que mostra a realidade da vinda do Filho de Deus, que trouxe a resposta absoluta e que abriu as portas pelo seu sacrifício para que todos que creem pudessem reconhecê-lo, aceitá-lo e serem salvos e participarem com Deus na eternidade. Esta é a realidade. Por isso, irmãos, o Evangelho e a mensagem de Cristo está preparando a igreja, preparando o povo de Deus para esse encontro glorioso na eternidade. Esse encontro extraordinário, que nada nesta terra pode se comparar, que nada nessa terra pode se equiparar, nenhuma riqueza, tesouro, poder, fama pode se igualar àquilo que Deus reservou, preparou na eternidade para os seus filhos. Amém. Aleluia. Dentro dessa realidade, Jesus vai mostrar algumas verdades importantes. 4 nós veremos aqui neste capítulo, no capítulo 22. Dentro dessas verdades, baseada de acordo com a pergunta que os fariseus, saduceus e herodianos fazem a Jesus. Dentro das perguntas, nós vemos pela pergunta ou pelas perguntas que eles fazem, nós vemos que eles estão na mesma condição daqueles que rejeitaram o convite do Senhor, do Rei. Aqueles que rejeitaram o convite do Rei, eles estão nessa mesma categoria, nessa mesma condição. E diante dessas perguntas, Jesus vai mostrar verdades absolutas, que é o padrão para aqueles que estarão no banquete com o Senhor na eternidade. Amém? Aleluia. A primeira foi o texto que nós lemos, onde falou sobre aquilo que é de César, dê a César, mas aquilo que é de Deus, dê a Deus. Aqui nós temos algo muito importante e precisamos compreender isso. Dê o que é de Deus, dê o que é devido a Deus. Amém? Nós estamos dando aquilo que é devido a Deus. Isso é muito importante. No versículo 15, que nós começamos lendo, aqui mostra 2 grupos, que eram os fariseus e os herodianos. Esses eram grupos rivais. Os fariseus, eles eram bem concentrados na lei, a lei de Moisés, os profetas. Eles empregavam supostamente a lei e exigia que todos a cumprissem. A palavra fariseu, ela significa santificados. Eles consideravam-se até superiores do que os povos, do que as pessoas. Os herodianos era um grupo religioso que eles tinham a ideia de tomar ou de serem livres através da revolução, da briga, da luta armada. Eles eram rivais, mas quando eles viram Jesus,
eles se uniram para tramarem contra Jesus. Então eles fizeram essa pergunta, mas aqui na pergunta, antes da pergunta deles, eles fazem uma apresentação. Eu quero chamar a atenção para os irmãos, e eu estava lendo, meditando, estudando, eu vi essa realidade aqui, na pergunta que eles fizeram. Mas antes da pergunta, olha como eles se apresentam ou se comunicam com Jesus. No versículo 16, eles dizem assim: enviaram-lhes seus discípulos juntos com os herodianos, que eles disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Olha a apresentação que eles fazem. Mestre, olha que coisa extraordinária. O Senhor ensina o caminho com verdade, com integridade, e não se atrapalha com ninguém, com pessoa alguma, porque o Senhor não foca na aparência. Olha que situação que eles falaram de Jesus. Eles falaram essa descrição, apresentou isso de Jesus, mas não creram em Jesus. Olha que coisa terrível. O Senhor ensina a verdade, o Senhor ensina o caminho reto, o Senhor ensina o caminho correto, ele não tem defeito, não tem erro, é certo o seu caminho, e o Senhor é verdadeiro em suas palavras. Não se deixe influenciar por ninguém, porque não olha a aparência de ninguém. Olha só, irmão, cuidado, irmão. Jesus sabia do histórico dos fariseus, Jesus conhecia, Jesus é Deus, sabe o que está no coração, na mente das pessoas. Jesus sabe completamente. Jesus sabia esse teor dessa apresentação que eles estão fazendo. Tanto é que Jesus, quando vai responder o que eles estavam perguntando, Jesus, quando vai falar com eles, Jesus dá uma advertência muito dura, dizendo: hipócritas, chamando-os de hipócrita. Por quê? Porque, irmãos, olha como eles se apresentam para Jesus. Ele está dizendo tudo de Jesus, mas não serve a Jesus, mas não segue Jesus, mas na prática não andam, não se submetem a Jesus, porque o que eles estão dizendo, eles estão dizendo assim: ó, o Senhor é verdade, o Senhor fala a verdade, o Senhor é o caminho, que o Senhor prega então o Senhor é o Cristo, é o Messias, é o Deus vivo, é o Deus eterno, é a resposta absoluta. Vamos servir ao Senhor, vamos nos entregar ao Senhor, vamos andar com o Senhor. Mas não. Tem uma pergunta, eu sei tudo isso, mas eu tenho uma pergunta. É certo pagar o imposto a César? É certo dar o tributo a César ou não? Olha que situação. E aqui é um alerta para nós. Cuidado. Muitas pessoas, como um dia, ficam rasgando seda para você, fica lhe elogiando, colocando lá em cima. Cuidado. O histórico às vezes já não é tão bom, tão agradável. E cuidado com esses elogios bem, meu Deus, cuidado, muito cuidado. Jesus soube se sair dessa realidade, porque Jesus é Jesus, e nós somos discípulos de Jesus, temos que saber também, não deixar essas coisas tomar lugar na nossa vida, ou nos levar a tomar direções. Cuidado, muito cuidado. No entanto, Jesus dá a resposta que eles estavam pedindo. É lícito pagar o imposto a César ou não? Então Jesus diz: hipócritas, vocês estão querendo surpreender Jesus. Jesus pega uma moeda e na moeda ele pergunta: o que é que tem nessa moeda? Qual a imagem que tem aí? Qual a inscrição que tem aí? É de César. É de César a imagem, a inscrição? Muito bem. Se aí é de César, dê a César, é dele, dê a ele. Mas também dê a Deus o que é de Deus. E aqui ele mostra aqui uma grande verdade absoluta. Se realmente o imposto é dado ao governo, é o sistema, é o que nós cidadãos precisamos cumprir estando aqui na terra, porque ali é o registro que foi estabelecido pelo governo.
é César, receba o que é seu. Mas ele diz algo importante: se a imagem que foi gravada ali para identificar de quem ela pertence, que é a César. Mas ele diz algo: então dê a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, o que é de Deus que nós precisamos dar a Deus? O que é de Deus que nós precisamos dar a Deus? Nós precisamos entender. Olha que ele fez a comparação, mostrando a imagem e a inscrição. Se é de César, dê o que é de César. Deus, ele deixou a sua imagem no homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher os criou. Deus estabeleceu no homem a sua imagem, para o homem estar junto com Deus, para o homem relacionar-se com Deus e desfrutar da vida com Deus. Ou seja, toda a vida do ser humano tem que ser entregue a Deus. Foi quebrada esta imagem, foi quebrada esta aliança. Então Deus restaurou a aliança. Deus, ele renovou a aliança, trouxe de volta a aliança. Em Êxodo capítulo 17, ou melhor, Gênesis capítulo 17, verso 10, o Senhor estabeleceu com Abraão uma aliança. Foi a aliança da circuncisão. A circuncisão foi a aliança, a marca que Deus deu ao homem, a Abraão, e dizendo: Abraão, todos os homens da sua geração, da tribo, da sua vida, a partir de você, serão circuncidados, porque esse é o sinal de que eles me pertencem, pertencem a mim, são meu povo. O que não significa que, como povo de Deus, eles precisam dar a Deus o que é devido. Toda a nação precisa entregar o sacrifício, precisa entregar a oferta, precisa colocar diante do altar o sacrifício, a sua própria vida, precisa entregar-se completamente, seguir os mandamentos, a lei de Deus, todo o padrão de Deus. Eles precisam entregar isso tudo para Deus. No entanto, passou-se o tempo e veio Jesus Cristo de Nazaré. Então Jesus veio e estabeleceu a aliança. A aliança que Deus estabeleceu com Abraão foi a circuncisão, cortar a carne. Mas veio Jesus, e em Jesus trouxe uma circuncisão maior do que essa, que é a circuncisão do coração. Não é mais na carne física, mas é no coração. Em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29, Paulo mostra isso, que israelita não é aquele que propriamente se diz israelita ou se é circuncidado na carne, mas é aquele que é circuncidado no coração. Assim também Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 11, que a circuncisão é aquela que é feita por Cristo no coração. Essa é a transformação. Uma vez minha vida entregue a Cristo, eu estou marcado. Esta é a marca de Deus. Deus estabeleceu na igreja. Então Jesus disse: dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Se você está marcado por Deus, a sua vida foi marcada em Cristo, não a marca externa, mas a marca do coração, a marca que é fincada pelo Espírito Santo, como ele diz em Ezequiel: vai chegar o tempo que eu vou gravar minhas leis no coração de vocês, mas não são leis mais nas tábuas, mas as leis que serão escritas no coração. Essa é a lei do Evangelho, essa é a lei de Cristo, essa é a lei da graça de Deus. O que é que está marcando? Ele está dizendo assim, que toda a sua vida pertence a Deus. Você tem que entregar tudo para Deus, entregar o seu coração, entregar a direção da sua vida, entregar os seus pensamentos, entregar o seu padrão, entregar a direção completa da sua vida, os sonhos, tudo que está em você precisa ser entregue a Deus. O desafio é esse: dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus.
Meus irmãos, é essa a realidade. Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20: e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esta vida entregue a Deus, completamente entregue a Deus, completamente doada para Deus. Por isso Deus nos chamou para desfrutar desta verdade que ele apresenta aos fariseus, que estavam olhando: é de César, dê a César o que é de César. Mas ele está dizendo algo muito importante: não é apenas a base, a realidade secular, material ou desta terra, algo muito mais além, algo que vai além do material, é o reino de Deus, é participar das bodas do Cordeiro, e para isso você tem que entender aquilo que é de Deus e entregar completamente a Ele aquilo que é dele, a sua própria vida. Amém. Completamente a sua vida, toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua, tudo que você tem, coloque diante de Deus, renda-se a Deus e apresente a Deus. Essa é a verdade que o Senhor estabelece diante da pergunta que o fariseu faz. Na sequência, nós temos a segunda verdade que Jesus ele estabelece, que vai nos mostrar ponto fundamental, e também apresentar que os saduceus estão na classe daqueles que rejeitaram o convite, porque tanto os fariseus quanto agora os saduceus que estão fazendo a pergunta, uma pergunta para provar Jesus, para prender Jesus e para desacreditar dele diante da multidão, mostrando que ele não é o Messias. Essa é a realidade na classe daqueles que rejeitam o convite para participar da festa de casamento. Assim nós vemos, meus irmãos, o versículo 21 até o versículo 33, nós vemos aqui Jesus falar sobre a ressurreição, e aqui ele nos traz uma verdade muito extraordinária sobre a ressurreição. No versículo 23, o texto diz assim: naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Aqui nós temos os saduceus, que era uma outra classe religiosa daquela época, que tinha atrito com os fariseus, pois os saduceus eles tinham uma outra concepção de algumas questões na teologia daquela época. Os fariseus, eles acreditavam na realidade espiritual, na ressurreição, em anjos, eles acreditavam. Já os saduceus, eles não acreditavam nessa realidade espiritual. Para eles, quando se morre, acaba tudo. E eles não criam na ressurreição, não criam anjos, não criam nada disso. Então, eles queriam pegar Jesus nesse ponto da ressurreição. Por isso eles tramaram uma pergunta capciosa, uma pergunta muito bem elaborada por eles, para que Jesus ele caísse nessa artimanha. Desta forma, Jesus revela que esta é uma classe daqueles que não participarão nas bodas, na festa da eternidade. E desta forma, ele apresenta uma verdade muito extraordinária para todos nós. A pergunta que eles fazem é sobre a ressurreição. Eles colocam a realidade do casamento. Eles fazem a seguinte pergunta a Jesus: Senhor, o que acontece quando na realidade do casamento e na ressurreição? Porque nós tem um rapaz, uma família, que havia sete irmãos, e um deles casou, o mais velho casou, e ele morreu e não deixou filhos. Então, pela lei,
Moisés deixou registrado lá, o que o Senhor deixou pela lei, que o irmão teria que casar com a mulher para gerar descendência ao falecido. Só que aconteceu que o irmão casou e não gerou descendência e morreu. O outro irmão casou também, não gerou, morreu. Os 7 casaram com a mulher e eles morreram sem deixar descendência. No final, a mulher morreu também. Então eles veio com a pergunta: pois bem, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, quem vai ser o marido dessa mulher? Sendo que os 7 a possuíram, sendo que ela foi casada com os 7. Imagine que pergunta, viu, irmão? Essa pergunta aí é terrível. Imagine, se Jesus não fosse Jesus, imagine, se Jesus não fosse Jesus. Então Jesus, eles fazem essa pergunta: quem é que vai ser o marido dela na ressurreição? O que é que acontece? Então Jesus nos mostra um ponto fundamental sobre a vida eterna, sobre a eternidade, sobre a promessa de Deus da ressurreição. Jesus, ele dá uma resposta extraordinária. No versículo 29, Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Aleluia! Meu Deus! Olha que Jesus respondeu para os saduceus, onde eles queriam pegar Jesus na realidade da ressurreição. Jesus mostra para eles que eles não conheciam as Escrituras, eles não conheciam o poder de Deus, porque a ideia deles é apenas a realidade da vida enquanto está na terra. Essa lei que eles apresentam de Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6, que é a lei do levirato, onde foi estabelecido que quando o irmão falece, não deixa descendência, o irmão que está vivo teria que casar com a mulher para gerar descendência e dar continuidade à geração daquele irmão que faleceu. Eles estavam apostando nesta lei, mas usando de forma inadequada, forma capciosa para pegar Jesus. Então Jesus mostra claramente para eles que eles não conheciam as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Deus não está limitado ao tempo, ao espaço, ao plano terreno, a essas coisas, nem limitado à imaginação do ser humano. Na mente deles, eles não tinham a concepção de que pudesse haver uma vida após a morte ou a ressurreição. A limitação do pensamento deles. Deus não está limitado a ninguém e a nada. O poder de Deus é extraordinário. Tudo Deus faz, tudo Deus pode. Ele é o Rei eterno. No Salmo 91 nós conhecemos muito bem: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do, em algumas versões, onipotente, e outras versões, todo-poderoso. Aleluia, glória a Deus. Eles não conheciam o poder de Deus. O poder de Deus, irmãos, não é limitado por ninguém, nada. O poder de Deus é extraordinário. Ninguém pode ir contra o poder de Deus. Deus simplesmente disse: haja luz, e houve luz. Deus simplesmente ordenou que os animais fossem criados, os astros, toda a terra. Deus simplesmente deu a sua palavra e tudo veio à existência. Meu Deus, só com a sua palavra, Deus é poderoso. E é por causa disso que você está aqui, porque Deus é poderoso. É por causa disso que você pode ter alegria e segurança, porque Deus é todo poderoso. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que reconhecemos, é esse Deus que é eterno, que é sublime, que é exaltado nas maiores alturas. Ele é todo poderoso. Amém. Você não conhece o poder de Deus e nem as Escrituras. Na ressurreição não é assim que vai acontecer. Na ressurreição
nem se casam, nem se dão em casamento. Casamento é só aqui, tá vendo, João? Aí, João, casamento é só aqui, viu, filho? É só enquanto a gente está na terra, porque lá não vai ter casamento, nem casas. Aí ele diz: nós não seremos anjos, seremos como anjos nesse quesito. Os anjos não se casam, não reproduzem. Deus deu esse dom aos homens, aos seres humanos. Os anjos não se casam, nada disso, não tem anja. A anja apareceu, não tem isso. Eles não se casam. Seremos como os anjos nesse aspecto, porque na ressurreição não teremos casamento, não vai haver essa realidade, esse prazer, essa ligação, essa união, porque lá não vai precisar disso, não vai precisar. A ligação lá é muito maior do que uma relação de casamento, é infinitamente maior, que nós não temos nem ideia, nem ideia. O prazer que é estabelecido pelo casamento, o que vai ser lá, vai ser incomparavelmente maior, mais extraordinário. Não vai ser necessário o casamento, nada disso. Então eles não conheciam a realidade do poder de Deus e como Deus estabeleceu na eternidade. Não se casam e não se dão em casamento. Não está pautada como a realidade que as pessoas enxergam no plano da terra natural. Isso vai além. É algo, irmãos, que nós não temos nem capacidade. Nós vemos aqui que está escrito e o que Jesus está mostrando e falando para nós, mas isso vai muito além do que nós podemos compreender com o nosso intelecto. A Bíblia diz em 2 de Coríntios, no capítulo 12, que Paulo, quando ele subiu lá aos céus, a Bíblia diz que ele viu coisas inefáveis, que não tem como descrever, são coisas tão extraordinárias, tão poderosas, tão maravilhosas, que não tem como descrever na linguagem humana, não tem como fazer isso. Até quando a gente lê Apocalipse, sempre a descrição que João dá, ele coloca o como tal coisa, porque ele tenta trazer na linguagem humana algo que se aproxime, tem um pouco de proximidade para o entendimento humano, mas vai além, é muito além. Então Jesus está mostrando para eles que a condição natural, a condição que eles estavam tentando ali pegar Jesus, isso não é nada, isso não vai ter na eternidade. Na eternidade tem coisas muito maiores, muito melhores, mais do que qualquer um pode imaginar ou pensar. Então Jesus mostra que a ressurreição, ela traz uma realidade, uma vida extraordinária, além do que nós possamos pensar e imaginar. É algo que Deus, ele estabeleceu para aqueles que creem, aqueles que entregaram-se, que reconheceram o príncipe, entenderam a importância dessa união extraordinária, reconhecem a grandeza, a soberania, o poder extraordinário daquele que governa todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Vamos, na sequência, a terceira verdade que o Senhor apresenta para eles, e mostrando a tragédia do que é não entender, não reconhecer o Filho de Deus como seu Salvador. Estão na classe daqueles que não vão entrar nas bodas, na festa de casamento, e serão destruídos e sofrerão o juízo de Deus. Do versículo 34 ao versículo 40, aqui ele apresenta a maior expressão que é estabelecida e onde a nossa fé ela tem que estar empregada. Ele apresenta a verdade absoluta, que é o único Deus. O único Deus. Do versículo 34 ao versículo 40, os fariseus viram que os saduceus não tiveram vez com Jesus, então eles se reuniram. E aí o texto diz aqui, que é muito interessante, eles se reuniram, no versículo 35, um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Observe, os fariseus perguntaram a Jesus
Jesus respondeu, deixou eles totalmente no chão. Aí vieram os saduceus, perguntaram a Jesus. Jesus deu uma lavada neles também. Aí vieram os fariseus novamente e viram que os saduceus, Jesus botou no bolso. Então eles se reuniram, e aí levantou o mestre, o perito da lei. O perito é alguém especialista que vai nas minúcias, vai nos mínimos detalhes, conhece profundamente a lei, todo o padrão, toda a realidade. Diz: vocês não foram paros para Jesus porque vocês são fracos. Deixa eu tomar aqui a dianteira, deixa eu entrar em cena aqui para ver, vamos ver. Perito da lei, alguém que era bem entendido, mais do que os outros. Esse tomou a dianteira para fazer a pergunta a Jesus. Então ele perguntou a Jesus, no versículo 36, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Meus irmãos, essa é uma pergunta extraordinária, pois Jesus veio no seu tempo terreno aqui na terra, depois do batismo de João. Jesus ele veio pregando o evangelho, realizando milagres inegáveis, obras extraordinárias e comparando-se ou igualando-se a Deus. Tanto é que eles desejavam matar Jesus porque ele se igualava a Deus. Então Jesus se colocava nesse patamar, nessa condição. Em João capítulo 10, versículo 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Sempre essa declaração de Jesus, ele se colocando com o Pai, ele trazia a animosidade dos fariseus religiosos, todos os outros. Então ele perguntou: qual é o maior mandamento da lei? Possivelmente tentando ver se Jesus, que mostrou tanto milagre, igualou-se ao Pai, se ele iria desprezar a realidade ou iria contra o padrão que a lei estabeleceu. No entanto, Jesus ele apresenta o exemplo glorioso para toda a humanidade e todas as pessoas, reconhecer a grandeza e a soberania do único Deus. Amém? Aleluia. Então Jesus responde no versículo 27, no versículo 37, Jesus respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei. Aleluia. Jesus confirma o que o próprio Deus estabeleceu lá em Êxodo capítulo 20. Ele estabeleceu a grandeza de Deus, o único Deus verdadeiro. Jesus ele estabelece, corrobora, confirma o que já estava dito, a grandeza de Deus, o único Deus. E aqui, irmãos, não há spoiler, por favor, para que já vamos concluir a mensagem, mas não há espaço para mais nada. Observe aqui as palavras que são usadas, porque Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo coração, toda alma, todo entendimento. Não sobrou para mais nada, não tem espaço para mais nada. Todo o coração. Essa é a realidade espiritual da divindade. É por isso que Jesus disse em Mateus 6, não se pode agradar dois senhores. Não se pode agradar a Deus e ao dinheiro, a Mamon e a Deus. Não pode, não tem divisão, é todo. Ou você vai ser todo de Mamon, ou você vai ser todo de Deus. Não existe metade, meio do caminho. Ou você vai ter todo do mundo das trevas de qualquer Deus, ou você vai ser de Deus. Ele está dizendo: todo o seu coração, aleluia, toda a sua alma e todo o seu
entendimento, todo o seu entendimento. Não está espaço para mais nada. Deus é absoluto, Deus é suficiente, Deus é único, Deus é todo-poderoso, Ele é a resposta absoluta, Ele é o Salvador, Ele é o que precisamos, só nele a vida, só nele a paz, só nele a salvação, só nele a vida eterna, só nele e unicamente nele, todo entendimento. Aleluia! Cuidado, irmãos, os fariseus estão hoje aqui também, no nosso tempo, ó, fariseus, saduceus, herodianos, vários aí estão hoje aí, ó. Tem aí muitos que vai dizer para você, rapaz, não é todo não, é só uma parte, você pode se fazer aqui, você pode bater uma coisa aqui, você pode fazer um negócio lá, não é todo não, eles vão estar aí cheio, irmão, cuidado! Cuidado, pelo amor de Deus, Jesus está apresentando aqui essa verdade. Por quê? Porque existe o banquete na eternidade, amém? Glória a Deus. E Deus preparou isso para você, para a igreja, para mim, para nós. E como isso é possível, esse banquete? É justamente esse reconhecimento do único Deus, João 17:3. Essa vida eterna que conheço o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a segurança da igreja, é a bênção de Deus para a igreja, essa é a obra gloriosa do Deus eterno, amém? E o segundo semelhante é amar o seu próximo como a si mesmo. Você tem que ter paciência com o seu irmão, viu? Você tem que ter paciência, amém? E por fim, a quarta verdade que Jesus estabeleceu é que Ele é o Senhor. Rejeitaram, no começo do capítulo, nós vemos a festa de casamento do príncipe, que o príncipe foi rejeitado. No final do capítulo ele diz que esse príncipe, esse Jesus, Ele é o Senhor acima de todas as coisas. Do versículo 40 ao versículo 46, nós vemos aqui que 3 perguntas foram feitas a Jesus. E Jesus respondeu todas as 3. Mas no versículo 41 a 46, Jesus é quem faz uma pergunta. Agora sim, Jesus faz uma pergunta a eles. Olha só, irmãos, acompanha aí na sua Bíblia. Ao ouvirem dizer, vamos lá, 41 a 46. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguiu responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Aleluia! Jesus é o Senhor! Jesus é o Senhor! Jesus e somente Ele! Ele diz aqui o que é que Davi diz, o que é que vocês dizem? Não, é filho de Davi. Pô, como é? Como é que Davi diz do Cristo Senhor? Porque não se pode dizer. Davi, se fosse filho dele, jamais ele diria, porque está sendo maior do que Davi. Ele está dizendo isso. Então Jesus está mostrando como é que Davi diz que ele é o Senhor. Aleluia! Porque ele é um com o Pai. Ele é eterno, é Jesus, o Cristo, Filho de Deus, é o Senhor absoluto. No começo do capítulo, é o príncipe que eles rejeitaram o convite para participar da boda, da festa. No final do capítulo ele diz que esse príncipe, ele é o Senhor, aleluia. Rejeitar o Senhor é destruição, é condenação, é perdição. E entregar-se ao Senhor é paz, é resposta, é segurança e é passaporte carimbado para estar naquele dia com o Deus eterno. Amém. Vamos orar. Curva a sua cabeça. O banquete do reino. Deus nos chamou. Aqui estão as verdades que o Senhor estabeleceu.
que nós desfrutemos da segurança, possamos entregar tudo a Deus, pois Ele tem cuidado de nós, possamos desfrutar da bênção que será na eternidade, da confissão de que não há outro Deus, só há um Deus, e de que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Amém? Oremos. Pai, te damos toda a glória, todo louvor, toda adoração. Reconhecemos a tua soberania, que tu és o Rei dos Reis, o Senhor absoluto. Nós cremos, ó Pai, na festa que haverá na eternidade, preparada para aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, aqueles que reconhecem que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Ó Senhor Deus eterno, como o Senhor deu a resposta, entregue a Deus tudo o que é de Deus, que a nossa vida completa esteja sempre entregue ao Senhor, tudo que é em nós, Pai, entregamos a Ti, ó Deus, e sabemos que o Senhor cuida das nossas vidas, pois o Senhor é o Todo-Poderoso, único Deus. Assim, ó Deus, abençoa os irmãos, para que desfrutem desta segurança, da certeza através de Cristo, do banquete na eternidade, e da bênção, da guarda e proteção do único Deus que é soberano e eterno. Aleluia. Assim nós oramos, Pai, em nome de